Shalom, amados. Estou aqui no Museu no MAB, né? Museu de Arqueologia Bíblica da UNASP, da Faculdade Adventista de São Paulo. Estou participando de um congresso de arqueologia e a gente veio visitar o museu aqui, era um lugar que eu queria visitar há bastante tempo. E aqui no museu tem algumas coisas muito bacanas. Tem gente, quando a gente fala sobre questão de casamento, contrato, e a gente fala sobre que tem que fazer o casamento, não, mas não é um papel que define, na época da Bíblia não tinha casamento. Isso aqui é de antes da Bíblia, o período anterior à Bíblia ser escrita. Estamos falando aqui da Idade do Bronze, isso é antes até de Abraão. Estamos falando aqui de cerca de 3.000 anos lá atrás, da história do Egito. Então a gente tem aqui algumas coisas muito legais. Está vendo cadê esse brinquedo que está aqui? Isso é um brinquedo de verdade, é um brinquedo original. Esse brinquedo que ele tem, ele é de 2.300 antes de Cristo. 2.300 antes de Cristo, aquele carrinho. Essa criança era muito cuidadosa com os brinquedos que está aqui até hoje. Se fosse o Natan, tinha destruído tudo. Isso aqui também é um joguinho muito antigo. Também data mais ou menos de 2.300, 2.400 anos antes de Cristo. Mas o que eu quero mostrar para vocês é essa parte aqui, ó. Tá vendo essas tabuetinhas que estão aqui? Deixa eu chegar bem perto para vocês poderem ver direitinho. Deixa eu dar uma invertida na câmera por um minuto e vou pegar para vocês verem lá, ó lá. Tá vendo todos esses escritos aqui? Vou mostrar a imagem de todos e depois eu vou narrar para vocês o que é e quem é esse camaradinha sentado aqui nessa cadeira. E tem outros documentos. Esses são os primeira escrita que a gente tem ideia na história da humanidade. Tá vendo? Primeira escrita da história da humanidade. Então isso aqui tem muito tempo. Ok? Vou inverter de novo. Olha lá. Isso aqui são escritas. Tem naqueles dois tabletes pequenos ali tem exercícios escolares, pessoas fazendo para casa. Imagina que o para casa é antigo. As crianças já sofriam nessa época aqui há 2.500 anos atrás. Esses outros dois cones que estão aqui, eles são como se fosse a pessoa pagando uma espécie de uma promessa. Está escrito um monte de informação nele para poder colocar no templo e dizer assim, olha, eu fiz o que o meu Deus mandou e está aqui no templo. Mas agora tem esses aqui, ó. Esse camarada aqui era um rei chamado Gudéia. Esse rei, ele foi rei lá na Mesopotâmia, lá na terra de Abraão, enquanto Abraão morava lá ainda. Então esse camarada foi contemporâneo de Abraão. Não sei se Abraão chegou a morar na cidade que ele era o rei ou coisa desse tipo, mas ele era um rei na época de Abraão. Nós temos essa estátua tem aproximadamente 2.000 anos antes de Cristo, esse rei chamado Gudéia. E tem aqui um código, né, de leis que está aqui do lado, eu mostrei aqui na foto, é essa daqui que está aqui. É um código de leis desse rei que está aqui. E esse código de leis fala sobre casamento, fala sobre propriedade, sobre escravos, sobre direito de hereditário, se passa para a filha solteira, passa para a filha casada. Então era tudo feito aqui e esse tablete que está aqui, está com tudo isso escrito que está aqui. Olha que bacana. E esses outros que eu mostrei aqui tem um monte de recibo de compra. Fez uma compra, alguma coisa, a pessoa passou uma espécie de um recibo. Mas como? Naquela época tinha dinheiro? Não tinha? Não, troquei um camelo em 2 cabritos, sei lá o que for. O que era o dinheiro da época? Tá vendo essa barra esquisita, parecendo uma cobra aqui, uma minhoca, sei lá? Esse negócio aqui? Isso aqui é uma barra de dinheiro. Era assim que era feito, era pesado o material, seja prata, seja cobre, seja bronze. E aí esse material aqui era que pagava. Abraão, por exemplo, troca lá o terreno onde ele enterra depois Sara. Ele troca lá, eu não lembro agora a quantidade de barras de prata. Não sei se foi 400 ciclos. Eu não lembro direito mais. Então ele pesa pedaços desse tipo de prata. Não existiam moedas cunhadas. A moeda foi 700 a.C. Então nessa época o dinheiro era aquilo ali. Eram objetos preciosos, joias e tudo. Tá vendo aquele vaso todo quebrado que tá ali? Isso aqui era tipo um cofrinho. Lá no Nordeste tem umas lendas lá locais que falam que isso ali é uma botija. O cara botava ouro lá dentro, prata lá dentro, colocava um monte de coisa e enterrava aquilo ali, escondido. Só ele sabia a localização. Tanto espaço da árvore, tanto espaço, né, da pedra grande, o cara marcava lá para poder esconder o dinheiro dele, porque não tinha banco, não tinha cofre, não tinha nada, nem fechadura existia. Então ele botava num jarro e colocava. E às vezes o cara esquecia. Lembra da parábola que fala que o pessoal, temos tesouros em vasos de barro, que Jesus conta do cara que tinha um tesouro enterrado lá, uma pérola de grande valor enterrada no terreno?
e ele vende tudo que ele tem e compra o terreno por causa da pérola, a gente não fica sem entender. Por que o cara não arrancou a pérola? Porque o cara tinha uma informação de que o dono daquele terreno tinha enterrado uma botija dessa, como diz lá no Ceará, e essa botija tinha ficado enterrada lá em algum lugar. E aí ele sabia onde é que estava, ele tinha uma informação privilegiada. É isso que Jesus fala. Vocês têm uma informação privilegiada. Nós temos acesso à coisa mais valiosa do mundo, que é Jesus, é a salvação. É o nosso tesouro enterrado em vasos de barro. É Jesus na nossa vida. Vou mostrar mais algumas coisas ali, mas essas partes aqui são muito bacanas, que ela fala de um período muito antigo, 2.000, 2.500, 3.000 anos antes de Jesus.